Pessoal, graça e paz. Se você quer fazer um curso de teologia à distância, não denominacional, ou seja, imparcial, puramente bíblico, entre em contato. A nova turma no nosso curso vai ter início no dia 18 de novembro desse ano, certo? Você pode fazer o curso todo pelo celular, o material é enviado no seu WhatsApp, no seu e-mail. Os detalhes estão aparecendo aí, na tela do vídeo. Se você quiser mais informações, entre em contato comigo. Basta acessar a descrição desse vídeo, vai ter o número do WhatsApp exclusivo do curso, ok? Quero deixar claro que esse vídeo não trata de um ataque pessoal, ok? Eu vou deixar a minha opinião como cidadão com relação a dois trechos de dois vídeos públicos que estão aí na internet, certo? Olá, minha gente, eu estou aqui visitando o magnífico Templo de Salomão da Igreja Universal do Reino de Deus. Estou aqui com o Bispo Bravo, que vai me acompanhar. Aqui nós temos o Silas Malafaia visitando o Templo de Salomão da Igreja Universal do Reino de Deus, né? Eu não vou colocar trechos longos dos vídeos, tá? Para evitar problemas com direitos autorais aqui no YouTube. Mas ele mostra as belezas da construção, né? E, de fato, em termos físicos, prediais, arquitetônicos, sei lá, é uma construção fenomenal. Isso aí, sem sombra de dúvidas. Então ele mostra onde eram realizados os sacrifícios e tal, ele dá nome aos lugares, ok. Ele tece incríveis elogios para a instituição universal na condição de igreja, né? Mas ele não fala acerca do que acontece dentro dos templos dessa instituição. E ele sabe muito bem o que ocorre, né? Aliás, você pode comprovar isso aí até pela TV, pelos cultos que são transmitidos, pelos programas que são transmitidos. Então ele sabe da lavagem cerebral que ocorre, ele sabe que não é a palavra verdadeira que é pregada ali dentro, né? Ele sabe disso, ele sabe das campanhas absurdas que são realizadas dentro desses templos, dessa instituição. Eu não quero generalizar os fiéis, porque tem muitas pessoas bem intencionadas, muitas pessoas que ainda estão passando por uma fase de ignorância. Então eu não quero generalizar os fiéis. Mas ele sabe que essa instituição trabalha com a Bíblia, porém no intuito de barganha. Não existe a necessidade de eu detalhar isso, né? Porque é algo bastante explícito. Mas por que ele tece esses elogios e por que ele omite essa parte da verdade? É porque ambos fazem parte do mesmo sistema, né? Ele também tem o telhado de vidro. Não estou querendo dizer que eu seja perfeito, que não é isso, né? Entenda o contexto que eu estou abordando. Então ambos fazem parte do mesmo sistema. Daí quando nós aqui na internet, não só o Evangelho Underground, mas outros canais falam acerca do sistema religioso, tem gente que faz parte do sistema religioso e não entende, né? Nós não estamos generalizando, mas também não podemos negar fatos, coisas evidentes, escancaradas, né? Você pode assistir o vídeo, você vai ver que ele não fala acerca dessa realidade. E eu fico pensando o seguinte, para você ter uma ideia. Na época da igreja primitiva, né, dos cristãos primitivos, melhor dizendo, pessoas eram crucificadas, pessoas eram queimadas, pessoas eram jogadas para serem devoradas por leões e tigres, sei lá, né, por decorrência da verdade, por decorrência de não negar a fé, por decorrência de falar o que é certo e manter o que é certo, ponto, né? Hoje nós temos aí, eu não posso dizer que nós temos total liberdade em todos os âmbitos
Mas nós temos muita liberdade dentro desse âmbito que nós podemos chamar de religioso, de evangélico, sei lá, né? E mesmo assim pessoas ainda não têm coragem, não quero generalizar também, mas pessoas ainda não têm coragem de falar assim, isso aí é errado, o certo está aqui na Bíblia, veja bem, a lógica é essa, né? Não estou querendo ser aqui o dono da verdade, longe de mim, né? Mas tem erros que estão escancarados aí, tem doutrinas que ferem o caráter de Deus de forma escancaradamente escancarada, e pessoas ficam assim, são apenas divergências teológicas, são apenas pequenas heresias, não é. Bom, mas isso vai ficar a cargo da consciência de cada um. Eu também não quero me intrometer na liberdade de ninguém. Se você acha que tais coisas são apenas divergências teológicas, são apenas pequenas heresias, ok, é um direito seu, mas nós vamos dar conta daquilo que nós fazemos e nós também vamos dar conta daquilo que nós poderíamos ter feito, mas não fizemos, né? Tem um outro vídeo aqui que eu quero mostrar um trecho também. Porque todas são necessárias. Porque você é um indivíduo, a qualidade de ser único, insubstituível, incomparável, inconfundível. E Deus fez indivíduos, então para atender às individualidades, Ele manifesta a sua graça de maneira multiforme. Então, tem que ter Assembleia, tem que ter Batista, tem que ter Presbiteriana, tem que ter Universal, tem que ter do reteté, do fogo, do não fogo. Não vou usar trechos longos dos vídeos, já expliquei o porquê. Não quero ter problemas aí com direitos autorais aqui no YouTube. O título desse vídeo do Silas é Igreja, a unidade dos membros em um só corpo. Se o Silas estiver assistindo esse vídeo e se sentir ofendido, pode entrar em contato comigo, eu dou o direito de resposta aqui no canal, certo? Aqui ele diz que nós somos indivíduos, somos diferentes uns dos outros, concordo, e para atender essa diversidade, Deus fez com que fosse necessária a existência da Assembleia, da Presbiteriana, da Universal, aí eu já discordo, ok? Quero deixar bem claro que eu não tenho a intenção de generalizar as pessoas que fazem parte dessas instituições. Eu não falo contra pessoas, e sim com relação a doutrinas. Quero deixar isso muito claro, certo? Não vou falar acerca das instituições pelo nome em si, porque nós podemos ter uma Assembleia de Deus com uma doutrina, uma outra Assembleia de Deus com outra doutrina. Esse nome, Assembleia de Deus, é de domínio público. Nós podemos ter uma Assembleia, nós podemos ter uma presbiteriana tradicional, outra renovada. Com relação à Universal do Reino de Deus, do Edir Macedo, até onde eu sei, são todas iguais, até onde eu sei. Mas vamos lá, vou citar apenas essas três para a gente ganhar tempo. Nós temos de um lado as Assembleias de Deus, em sua maioria, não sei se posso dizer unanimidade, vou usar maioria, em sua maioria arminiana. Discordo de alguns pontos dentro do arminianismo, mas eu entendo que o arminianismo não fere o caráter de Deus, seja o arminianismo clássico, seja o arminianismo wesleyano. Então nós temos Assembleias de Deus arminianas que, a partir dessa doutrina, tentam explicar Deus ou parte do que entendem acerca de Deus. E, resumidamente falando, nós temos um Deus que traçou planos finais que não podem ser frustrados. Por exemplo, o julgamento final, o novo céu, a nova terra. Só que durante esse percurso, o ser humano é livre para aceitar ou recusar o presente da graça.
Então, nós temos instituições defendendo um Deus assim. Aí, do outro lado, nós temos instituições tradicionais, calvinistas, que em seus documentos de fé atestam que, por exemplo, Confissão de Fé de Westminster, capítulo 5, parágrafo 4. Deus decreta todos os pecados dos anjos e todos os pecados dos homens, não através de uma mera permissão. É o que está escrito. Aí, em seguida, tentam explicar que mesmo Deus decretando os nossos pecados, a culpa continua sendo nossa. Dizem isso, mas não explicam isso. E se apertar demais, recorrem ao mistério. Mais uma vez, eu sei que é chato, mas eu preciso lembrar isso. Eu não estou falando contra pessoas, e sim com relação a doutrinas. Eu espero que Deus abençoe todos. Ainda dentro desse exemplo calvinista, nós temos, por exemplo, as Institutas de Calvino, livro 3, capítulo 23, seção 07, que diz que Deus decretou o primeiro pecado de Adão, Deus decretou a queda de Adão. Dentro de algumas ramificações calvinistas, nós temos pessoas que afirmam que quando uma criança morre, por exemplo, com 2 anos de idade, se não for uma eleita, vai direto queimar no inferno. Eternamente, eternamente, eternamente. Nós temos um defensor calvinista, por exemplo, Gordon Clark, que disse que quando um pai de família se embriaga e mata a família a tiros, foi porque Deus decretou assim. Certo? Eu poderia falar mais acerca dessa doutrina. Inclusive, já defendi o que essa doutrina ensina, por exemplo, com relação à predestinação, mas não vem ao caso. No entanto, nós temos esse Deus arminiano nas Assembleias de Deus e nós temos esse Deus calvinista dentro dessas outras instituições. Não é o mesmo Deus. Eu sei que muitas pessoas, através de uma educação exacerbada, tentam forçar a barra. Eu poderia usar outros adjetivos. E quero deixar claro, essas pessoas têm o direito de dizer o que elas dizem, certo? E eu respeito esse direito delas. Mas elas dizem que trata-se do mesmo Deus. Às vezes porque não querem arrumar problemas ideológicos, problemas de natureza intelectual, teológicos, sei lá. E é um direito dessas pessoas. Mas dentro da lógica contextual, nós podemos observar de forma clara e escancaradamente escancarada que não se trata do mesmo Deus, certo? Então, ambas não estão reportando ao mesmo cabeça, ok? Eu tenho aqui uma mão direita, uma mão esquerda, são diferentes, mas são comandadas pelo mesmo cérebro. Uma pode torcer para o Palmeiras, outra pode torcer para o Corinthians, num contexto esportivo, né? Mas quando é para falar do cérebro, ambas precisam falar a mesma coisa, porque ambas são regidas pelo mesmo cérebro. Então essa ideia de que essa diversidade denominacional que existe foi porque Deus quis agradar a diversidade dos indivíduos, é uma ideia que não corresponde. Claro que a graça de Deus é multiforme. Eu poderia explicar isso com relação aos dons, com relação a várias outras coisas, mas aí a gente ia fugir desse foco aqui e eu ia precisar de muito mais tempo, né? Então, peço que me compreendam. Mas essa diversidade de teologias, soteriologias, isso denota que tem algo errado no sistema, certo? Nós temos, por exemplo, o Deus da Universal, do Macedo, que trabalha com base em barganhas, em pagamentos, em votos proféticos, em campanhas, enfim. Se esse Deus da Universal tiver correto, o Deus da tradicional calvinista está errado.
Não tem como ambas estarem recebendo o comando do mesmo cérebro. Ok? Então, isso não é uma diversidade no corpo. Isso são corpos diferentes. É questão de lógica. Né? Eu poderia citar mais e mais exemplos. Né? O fato de muitas pessoas estarem saindo desse sistema, não porque não conseguem conviver com outras pessoas, não porque não conseguem aceitar os defeitos das outras pessoas, porque defeitos todos nós temos, desentendimentos todos nós temos, na escola, no ciclo de amizades, no trabalho, em casa, todos nós temos. Mas essas pessoas estão deixando esse sistema por decorrência da insistência proposital nas heresias que a cúpula desse sistema tem. Então, tudo isso, claro, eu poderia falar mais e mais e mais, mas tudo isso mostra que tem algo errado. Depois eu quero gravar um vídeo mais longo explicando que nós estamos falhando, o porquê e onde começou. E quero deixar bem claro, não sou aqui detentor da verdade absoluta, não é isso. Eu vou mostrar meu ponto de vista e já vou dar um spoiler. Tudo começou e ainda persiste, ainda acontece e perdura por causa do orgulho. Claro que existem outros fatores, mas o orgulho é uma das... Depois eu vou explicar melhor. Eu poderia falar mais acerca dessas alegações aqui do Silas. Poderia, cara, tem muita coisa aqui na cachola para a gente começar a desenvolver um assunto aqui, mas aí ia demorar, mas eu creio que o que foi dito aqui já serviu para que você tenha pelo menos uma base do que eu quis dizer. Ou seja, tem algo errado, certo? Isso não trata de diferentes membros em um corpo que obedece o mesmo cérebro. Isso trata-se de corpos diferentes, certo? Eu vou explicar melhor depois no outro vídeo. Faça parte do nosso curso, tá bom? É um curso que, bom, enfim, você pode conversar com pessoas que estão fazendo o curso. Os detalhes estão aparecendo aí na tela do vídeo. A nova turma vai ter início no dia 18 de novembro desse ano de 2019. Mais informações na descrição. Entre em contato comigo, garanta a sua vaga e que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Até a próxima.